O texto que eu vou ler é parte da oração sacerdotal de Jesus, e eu vou ler a parte onde ele ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Todos os que conhecemos um pouco da palavra de Deus sabemos, irmãos, que a santificação é extremamente importante na vida dos servos do Senhor Jesus Cristo. A verdade apresentada nas Escrituras é que todos nós que estamos em Cristo, porque o aceitamos como único e suficiente Salvador, fomos feitos santos, isto é, fomos separados do mundo para servirmos a Deus. Os teólogos chamam isto de termos sido colocados ou posicionados como santos, obra exclusiva de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, e os nossos pecados são perdoados, e a verdadeira vida é inaugurada em nós, por obra de Deus. Ora, já que posicionalmente nós somos santos, como a própria Escritura nos ensina, não há qualquer lugar, repito, porque tenho falado sobre este assunto outras vezes, não há qualquer lugar para nós que somos crentes dizermos: eu não sou nenhum santo. Vez por outra, quando um crente entre o Senhor Jesus Cristo cai em um deslize moral, espiritual, não dá bom testemunho, ele às vezes, lamentavelmente, usa estas palavras que são comuns, mas não são verídicas. Eu não sou nenhum santo. E se quisermos uma confirmação de que está errado dizer eu não sou nenhum santo, é só lembrarmos que em muitas das cartas do apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos santos, aos santos que estão em Corinto. E quando ele escreve a Tito, aos Efésios, aos santos que estão em Éfeso. Santo no sentido posicional, a posição de santos, porque a obra de Deus é eficiente, é eficaz para perdoar o nosso pecado. Então, ser santo, irmãos, significa ser distinto, significa ser diferente. E aqui nós temos tantas lutas no meio da igreja do nosso tempo e no meio da sociedade, porque parece que alguns crentes imaginam que há outro caminho a não ser este de sermos distintos, sermos diferentes da sociedade. Alguns, lamentavelmente, mesmo estando na igreja, dizem assim: mas nós temos que viver de forma contextualizada. E eles querem dizer com isso, de forma contextualizada, não o que pode ser dito de maneira favorável nesse sentido, mas eles estão dizendo que, olha, já que o mundo é assim,
nós precisamos nos acomodar a este mundo. Nada tão longe, na verdade, quanto esta afirmação. Nós fomos chamados, nós somos santos, e o santo é diferente. O santo é separado. Ele é separado para uso exclusivo do Senhor. Aliás, quanto a ser santo, a ser separado, nós somos separados do mundo e somos separados para Deus, porque Deus é o dono da nossa vida. A palavra pode ser até ofensiva para alguns, mas como tenho pregado recentemente, nós somos escravos de Deus. Esta palavra, escravos de Deus, e foi tema e motivo de uma mensagem muito recente aqui, tem a ver com o fato de que nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E se há um conceito muito dinâmico e poderoso para transformar a nossa vida no caminho da santificação, é este. É pensar, cada um de nós, o seguinte: eu sou de Deus, e é por isso que eu sou diferente. Não tenhamos medo de ser diferentes. O valor está em sermos diferentes. Deus quer que sejamos assim, santos, diferentes, distintos. Ele é o dono da nossa vida. Isto quanto a sermos santos. Santificação, como o próprio termo já quer dizer, é o processo pelo qual os já santos vão se aproximando cada vez mais da justiça de Deus, isto é, do cumprimento da vontade de Deus em suas leis. Irmãos, este processo é da vontade de Deus, porque Ele quer que sejamos santos, e nós já somos posicionalmente, mas devemos ser de fato, crescentemente santos. Precisamos entrar neste processo de santificação. Só para lembrar, em Mateus 5,48, Jesus disse: sede santos como eu sou santo. E em Hebreus, no capítulo 12, e verso 14, nós temos uma expressão extremamente rica, porque o entendimento sólido desta palavra quer dizer o seguinte, Hebreus 12, 14, está assim na Nova Versão Internacional, NVI: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Acontece que este esforcem-se da Nova Versão Internacional, na verdade, no texto grego, quer dizer o seguinte: perseguir o caminho da santidade. Perseguir. Irmãos, podem, por certo, lembrar que perseguir é algo que nós fazemos com afinco. A polícia às vezes persegue um bandido com afinco. No mundo todo, às vezes, a Interpol faz isso, até que sossegue quando encontra. Irmãos, nós devemos perseguir o fato da santidade. E se isto é necessário fazermos, é porque nenhum de nós agora está no nível em que precisa estar amanhã, logo mais, por causa do processo que está à nossa disposição a respeito desta realidade. Amados, muitos têm experimentado frustração neste processo de santificação, porque não entenderam a ordem de Deus e a orientação de Deus sobre esta matéria. Eles imaginaram, e alguns ainda continuam a imaginar, que este processo de santificação é algo que nós podemos tentar e lá em algum tempo da nossa vida conseguir por causa do nosso esforço próprio. Todo pastor, todo conselheiro espiritual, pastor ou não, tem ouvido de pessoas que falharam muito neste caminho da santificação e entraram em uma crise espiritual de mais ou menos gravidade, e ele diz assim: eu tento, mas eu não consigo. Não é nenhuma novidade isso. Eu tento, mas não consigo. Eu lembro agora, por exemplo, pessoas que tinham dificuldade na área da vida imoral, vida pessoal cheia de imoralidade. E ele dizia, eu entendo o que eles disseram, ele dizia assim: eu tento, mas não consigo, e jamais conseguirá, a não ser com o poder externo. Isso quer dizer, o poder de Deus. Todos aqueles homens, seres humanos, que tentam o caminho da santificação por esforço próprio, vão entrar em falhas, em frustrações, porque não há nenhuma possibilidade de
santificação sem o poder de Deus. Isto não é qualquer novidade. Irmãos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, muitas vezes nós concentramos a nossa leitura nos escritos do apóstolo Paulo. E não é sem razão que nós fazemos isto. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus para escrever a maioria absoluta das cartas que estão no Novo Testamento. E no capítulo 7, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo, que tinha pedigree espiritual sólido, inclusive como judeu, porque ele dizia: sou fariseu de fariseu, quanto à lei ninguém pode pegar na minha munheca, é o que ele dizia em outros termos, mas ele diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. É Paulo, o apóstolo Paulo, escritor das cartas do Novo Testamento. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, como nós. No íntimo do meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Irmãos, ele tem esta mesma luta, mas ele não tem a mesma frustração, porque nota o que ele diz: quando ele pensa na luta, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta escravidão, a esta morte? Mas aí ele completa no verso 25: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus não tem mais condenação. Então, note, ele apresenta a sua dificuldade, mas ele apresenta a solução. A solução é estar em Cristo. Paulo, quando pensa na sua própria força, ele entra em desespero, conforme nos diz este texto. Mas a solução, quando ele vem mais, graças a Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos a respeito do caminho para a santificação, desse caminho da santificação, nós precisamos entender que este caminho é o caminho da dependência de Cristo. É maravilhosa a lembrança de João 15:5, onde Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nada na língua grega quer dizer exatamente isso, nada, nenhuma outra possibilidade, nada podemos fazer, em qualquer sentido. O fato é que, na oração sacerdotal, nós aprendemos muitas coisas importantes, conforme eu li para os irmãos, e naturalmente não há tempo, nem seria a minha escolha falar sobre todas estas realidades. Há escritos e mais escritos de grandes autores, teólogos, filósofos e outros cristãos a respeito do significado da oração de Jesus por nós, a intercessão de Jesus por nós. Mas o fato é que na oração que eu li para os irmãos, a parte que eu li para os irmãos, nós encontramos 4 motivos principais que ressaltam o texto. O primeiro deles é a união dos filhos de Deus em Jesus Cristo. Eu não trato hoje de união, apenas o fato de que este é um dos temas da oração sacerdotal. A união, irmãos, não é necessariamente uma união política. Por exemplo, os ecumenistas fazem muito desta união, que é a união de todas as religiões, os grupos religiosos que têm a ver com o cristianismo. O fato de Jesus Cristo não está falando sobre isso. Grandes autores como John MacArthur Jr. e também o nosso querido pastor Russell Shedd, batista brasileiro que ensina em nossos seminários batistas neste país, eles fazem que nós vejamos que a união é a união em amor. A união em amor, primordialmente essa, é a união em amor. A união em amor glorifica ao Pai que está nos céus e atrai pessoas para a mensagem exclusiva, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então, um dos temas na oração sacerdotal é a união em amor. A outra é a proteção
Eu quero citar para os irmãos os versos 11 e 15 do texto inicialmente lido, onde o tema aqui é a proteção da vida dos que são do Senhor. Jesus disse assim: não ficarei mais no mundo, mas eles, os crentes, ainda estão no mundo e eu vou para ti. Aliás, alguns autores que dizem assim, esta parte da oração sacerdotal que eu li, eles dizem que esta parte que eu li para os irmãos, nós lemos juntos, tem a ver com os discípulos de então. Mas, irmãos, se é verdade que eles eram aqueles a quem a palavra, esta palavra que era dirigida, na verdade, porque também somos discípulos de Jesus Cristo, somos aprendizes de Jesus Cristo, esta palavra é absolutamente para nós. Então, o tema é a proteção. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. O primeiro tema é união em amor, o segundo tema é a proteção. E sabemos, precisamos mesmo da proteção de Deus, porque o mundo, segundo as Escrituras, jaz no maligno. O mundo faz a vontade do diabo, do inimigo das nossas almas, aquele sobre quem lemos na leitura que fizemos juntamente, aquele que está procurando como leão aqueles a quem ele possa devorar, a quem ele possa devorar. Mas, irmãos, não apenas isso, não apenas a proteção. Também nesta oração, Jesus Cristo ora e intercede por nós no sentido de alegria. Verso 13 diz assim: agora, ó Pai, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Estas coisas, a proteção, a ajuda, o cuidado para que nós precisávamos na nossa vida, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A plenitude da minha alegria. Graças a Deus nós temos esta alegria do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que a alegria pode ainda aumentar, e muito, na medida em que nós nos separarmos para Deus e fizermos a sua vontade. Neste sentido, a alegria que é não sermos mais escravos do pecado, mas por causa do poder de Jesus Cristo em nós, podemos vencer as tentações, continuar vencendo as tentações, dando exemplo para os nossos queridos. Recentemente eu conversei com um grande amigo pastor e ele falava a respeito de seu filho querido, de 27 anos, que mesmo tendo sido educado nos caminhos do Senhor, agora tem abandonado esse caminho, está vivendo em pecado, está vivendo de uma forma contrária a Deus. Eu citei para este grande amigo o seguinte: graças a Deus eu posso testemunhar na sua vida e na vida da sua família, que vocês deram testemunho e ensinaram a verdade. Porque, irmãos, na verdade, observem isso, o nosso poder e a nossa capacidade, a nossa responsabilidade é viver o Evangelho crescentemente. Amanhã seremos melhores do que somos hoje, por causa do processo da santificação. Mas o nosso dever é testemunhar. Nenhum de nós, em absoluto, tem o poder de fazer com que nossos filhos, ou aqueles a quem nós nos dirigimos com a palavra de Deus, façam o que é a vontade de Deus e assumam o processo de santificação em suas vidas. Nós podemos inspirar, mas nós não podemos determinar este comportamento. Assim é que eu sugeri a este querido amigo o seguinte: não assumam culpa que vocês não têm. Não assumam culpa que vocês não têm. Eu sei que isto não resolve toda a dor do coração de um pai que vê um filho andar, uma filha andar por caminhos tortuosos, mas a verdade é que nós ficamos mais leves quando diante de Deus podemos dizer: eu tenho vivido e quero continuar crescendo, quero continuar no processo de santificação, para cada vez mais poder ser um ponto de apoio e ajuda para que este meu filho volte para os caminhos do Senhor. Que esta palavra conforte muitos de nós, que temos situações assim aflitivas, absolutamente, porque vemos alguns que têm toda a possibilidade de ter ingressado no caminho da santificação e que não fazem, não o fizeram ainda, porque de fato, enquanto há vida, há esperança de transformação. Por sinal, quando eu tentava e procurava ajudar este meu amigo recentemente a respeito desta matéria, a falta de santificação de seu filho, eu pensava a respeito de maravilhosas vitórias da vida de irmãos que inclusive estão aqui hoje à noite, hoje de manhã, que oravam pelos seus filhos desobedientes,
desregrados, imorais, entregues a vícios os mais diversos, e já tiveram a resposta do Senhor. Mas a resposta do Senhor dependeu do Senhor em primeiro lugar, mas dependeu do responso positivo que os irreverentes, os imorais, os distantes do Senhor finalmente fizeram. E amados, tantas vezes depois de uma gravíssima crise, daí porque quando nós passamos por crises, nossos queridos passam por crises, nós devemos ter a sabedoria de colocar tudo isso nas mãos do Senhor, porque a verdade que é ofensiva para alguns não deve ser ofensiva para nós. Deus usa as crises da vida de pessoas para tocar-nos o coração. Por isso, certos autores cristãos escrevem muito bem, eles dizem assim: a dor é o trombone de Deus para anunciar as verdades da sua mensagem. E é. E graças a Deus, no meio da dor, no meio da angústia, porque o pecado angustia, o vício atrofia, destrói. Está na mente de todo brasileiro o fato de que o brasileiro foi morto na Indonésia. Sem entrar em nenhum detalhe sobre isso, que tragédia em todo sentido. Mas, amados, pecado traz morte. E no Brasil seria interessante se nós vivêssemos onde a lei é cumprida, porque mais pessoas seriam alertadas para o fato de que o pecado traz morte e destruição. E do ponto de vista espiritual, isso é tão verdadeiro, nós sabemos. Mas, amado, não só união e amor é tempo da oração sacerdotal, não só proteção quando precisamos dela, não só alegria que Deus nos proporciona em Jesus Cristo, mas, irmãos, santificação. Santificação é tema. E nota o que diz o verso 17, que é o verso fundamental desta mensagem: santifica-os. Isto aí, está falando com Deus, com o Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, é Deus quem faz isso. Irmãos, o mais importante para nós, do ponto de vista prático, sobre processo de santificação, o caminho para a santificação, o caminho da santificação, é como é que eu experimento esta santificação. E não há muitos pontos nesse texto, não. O ponto fundamental aqui é que o verso 17 estabelece isso. Nós experimentamos santificação, nós entramos neste processo de santificação quando temos conhecimento da palavra de Deus. Quando temos conhecimento da palavra de Deus. Não há outra forma de nós termos conhecimento da palavra de Deus a não ser nas Escrituras Sagradas. Sim. Judas diz assim: a fé de uma vez por todas entregue aos santos. E aqui vem debate no meio da nossa sociedade, porque todos dizem: você diz a verdade, eu tenho outra, cumpra a sua, eu cumpro a minha. A razão porque nós vivemos num mundo tão trágico por causa disso mesmo, a rebeldia geral, cada um está andando pelo seu próprio caminho, como escreveu Isaías profeticamente no capítulo 53 da sua profecia. Mas nós, como experimentar a santificação? Conhecendo a palavra de Deus. Palavra de Deus que é revelação absoluta, que tem poder absoluto, que demonstra a vontade de Deus, os propósitos de Deus para o ser humano. E nesta hora é importantíssimo nós nos lembrarmos do que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 16. É bom que nós nos lembremos disso. É bom que nós decoremos este texto, até porque alguns, quando vêm com essa conversa que todo mundo tem a verdade, nós precisamos saber desta palavra de Deus, onde a Escritura diz: toda a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus. Inspirada é teopneustos da língua grega, quer dizer, soprada por Deus. Ele fala isso, ele insiste nisso. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, que é o cumprimento da vontade de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, quando nós de fato conhecemos
a palavra de Deus, nós somos preparados para toda boa obra. Nós estamos preparados para vencer as tentações do maligno. Nós estamos preparados para ensinar outros a respeito de como enfrentar isso de maneira vitoriosa. Ora, a palavra de Deus é que nos leva ao conhecimento de Deus. É a palavra de Deus que nos leva a receber o seu poder, que não é outro, senão o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, que nos permite viver como Ele deseja. Novamente, o ponto é aquele inicial. Sem Deus nada podemos fazer. Sem o Espírito de Deus nós não temos fruto algum. Sim, senhores. Agora note, de que adianta eu conhecer a palavra de Deus? É ponto fundamental, precisamos conhecer. E a palavra de Deus está à nossa disposição, cada vez mais em nosso mundo, graças ao Senhor. Mas também eu tenho que conhecer e obedecer. E na oração sacerdotal nós vemos esta nota de Jesus Cristo de maneira muito clara. Eu vou dar alguns versos para os irmãos observar essa verdade. A questão da obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Verso 6. Verso 6 diz assim: e eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eles estavam no bom caminho da santificação. Eles conheceram a palavra que foi dada, Jesus deu a palavra do Pai para eles, e eles têm obedecido a tua palavra. No verso 8, nós temos esta outra afirmação: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Novamente, Quer dizer, eles ouviram, eles aceitaram. Aí no verso 14, há uma ênfase muito grande: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu dei a palavra, eles obedeceram a palavra, eles conheceram a palavra. E no verso 17, a culminância: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um outro caminho. A santificação é processo que experimentamos quando reconhecemos a palavra e obedecemos a palavra de Deus. Isso é além do mero conhecimento. Há pessoas que podem citar textos os mais diversos da palavra de Deus sobre qualquer assunto que for citado. Impressionam. No passado, já muito distante, houve um homem que era chamado de pastor. Eu não entendo que era pastor mesmo, pelo que fazia, mas era tido como pastor e em concursos de conhecimento bíblico ganhava todos. Ele sabia a Bíblia de cor. Lembra o nome dele? Não cito por uma questão de respeito. Mas, amados, de que adiantou? Vivia na lama. Foi mau testemunho durante toda a sua vida. Não é só conhecer a palavra do ponto de vista intelectual, é internalizar a palavra, é praticar a palavra. Aí sim há progresso no caminho da santificação e há outros resultados. E quando a gente pensa em outros resultados do poder do Espírito na vida, não há como fugir do texto fundamental que é, sim, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, da operação do Espírito na vida, por causa do conhecimento e da obediência à palavra. O fruto do Espírito relaciona isto aos temas da oração sacerdotal: amor, alegria. Logo os dois são citados: amor, alegria, paz. Você faz dentro de si e fora de si, paz consigo mesmo e paz com os outros, paz no meio de circunstâncias as mais diversas, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembra o que disse logo no início? Há pessoas que querem fazer isso por conta própria, com seu próprio esforço, vem e diz: pastor, eu quero, mas eu não consigo. É porque você quer fazer com o seu esforço e não vai acontecer. Você tem que se entregar a Deus, porque Deus dá domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com o seguinte: eu
que sou do Senhor, eu não sou meu, eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, eu sou escravo de Deus, eu faço o que Ele quer. Ele se alegra com isso e eu me sinto motivado a continuar assim, porque assim mesmo aqui nós devemos viver. A propósito, existe aquele texto maravilhoso que eu quero dedicar à juventude aqui, não porque eles tenham mais potencial de pecado do que qualquer um de nós, mais idosos do que eles. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Qual é a resposta? Observando conforme a sua palavra. Este observando tem a ver com obediência. Agora, é claro, quando eu, jovem ou não, obedeço a palavra, alguns circunstantes vão dizer, mas que careta, como é que me faz isso? Por que me faz isso? Não é muito melhor gozar a vida? Irmãos, isso não é gozar a vida, isso é procurar desgraça para a vida. E há tantos exemplos de desgraça espiritual à nossa volta, há tantos exemplos de desgraça moral à nossa volta. Nós queremos isso? A palavra, em nome do Senhor, é jamais, e há poder para crescermos no entendimento da palavra e crescermos em obediência à palavra de Deus. Meus amados, o texto que li para os irmãos inicialmente tem algo que é curioso para muita gente, e quem sabe alguns dos irmãos nunca ouviram uma explicação sobre isso. Diz no capítulo 17, ele termina assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Aí ele diz assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aí vem o texto difícil, para o qual muitas pessoas nunca tiveram uma explicação. Ele diz assim: Jesus diz, em favor deles, de nós, dos discípulos de Jesus, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Aí a pessoa diz assim, mas Jesus se santifica? Quer dizer, Jesus anda também ele está nesse processo? É mais, nunca pecou, pagou o preço da nossa salvação, em tudo tentado, mas sem pecado. Por sinal, em tudo tentado, e como respondeu Jesus quando tentado, segundo Lucas 4, sempre com a palavra, sempre com a palavra. O diabo veio e tentou, o diabo quis devorar até o Senhor Jesus, para atrapalhar o plano da salvação, e Jesus dizia, nem só de todo verão honra, de toda a palavra que sai da boca de Deus, cada oportunidade, a palavra. Mas sim, então a questão de Jesus se santificar é diferente. É santificar no sentido de que eu me separei para cumprir todo o plano vitorioso, plano de Pai, plano de Deus. Eu me separei para cumprir um plano que permite vitória sobre a natureza humana decaída, vitória sobre o mal. Eu me separei. Irmãos, lembremos que jamais podemos nos santificar sem a obra inicial, completa do Senhor Jesus Cristo. Se Ele não tivesse se separado para morrer pelos nossos pecados, irmãos, nós ainda permaneceríamos, diz o apóstolo Paulo, nos nossos delitos e pecados. Não haveria nenhuma esperança para nós. Isto tudo, inclusive, de algumas vidas virtuosas no meio da sociedade da igreja, seria uma tremenda farsa, porque tudo terminaria em nada, em destruição eterna, em fogo eterno, em inferno, se assim quiserem. Note o que diz Hebreus a respeito desta entrega, desta separação, desta santificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Vou alguns textos para os irmãos da maravilhosa carta aos Hebreus. Leia o capítulo 10, versos 5 a 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, olha aqui a entrega, a santificação, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, é a confirmação disso, lá no jardim, ele disse, se possível, Senhor, passa de mim esta dor, este cálice, mas se não, que a tua vontade seja feita até o fim. Jesus Cristo confirmou esta verdade. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste.
os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, palavra de Jesus, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Ele disse: ó, eu me separei, eu me santifiquei para que eles sejam santificados. E Hebreus aqui trata do mesmo assunto. Pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Amados, nós fomos santificados e somos santificados, e sempre seremos santificados por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13 e verso 12 desta mesma carta está escrito assim, 13, 12: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele nos santificou por causa da sua morte. Ai de nós se Jesus Cristo não tivesse se santificado como se santificou, tivesse entregue completamente para morrer em nosso lugar, estaríamos ainda irremediavelmente perdidos, sem esperança. E Paulo completa um texto preciosíssimo sobre a mesma matéria em Tito, no capítulo 2 e no verso 14. Tito é um livrinho, é uma carta do apóstolo Paulo perdida. Todos nós tropeçamos quando vamos procurar logo depois de Timóteo, mas Tito, no capítulo 2 e no verso 14, o apóstolo Paulo escreveu assim a Tito: ele se entregou, se santificou, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo. Lá vem a questão de que ele é dono da nossa vida, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Mas que maravilha, né? Ele fez isso, ele já nos purificou e continuará nos purificando. Então, amados, vale a pena trilhar o caminho da santificação. Lembremos, santificação, este processo é fundamental para a vida com Deus. É um processo real, é um processo maravilhoso, é um processo que traz vitória constante para a nossa vida. A santificação só é possível com a força divina, a força do Espírito. Lembremos só o texto de Jesus: sem mim nada podeis fazer. À luz disso, vamos abandonar os esforços meramente pessoais. A inspiração deixa aquele pastor que eu amo muito, aquele pastor a quem eu dou muita autoridade. Não, tem que ser uma coisa de entrega pessoal a Deus, que é quem opera essas maravilhas. Para isso nós precisamos, naturalmente, conhecer a mente de Deus. Jamais a conheceremos a não ser através da palavra. Aí a palavra conhecida nos leva à afirmação do apóstolo Paulo: e agora nós temos, isto é, à nossa disposição, nós temos a mente de Cristo, a vontade de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas. E naturalmente, além da palavra, porque nós dependemos de Deus sempre em súplicas e oração, para recebermos a força de Deus e assim derrotarmos o maligno. A minha oração para todos nós, para mim especialmente, eu oro sobre este assunto na minha própria vida, é que eu reconheça estas verdades e me entregue a elas constantemente, para que haja progresso e para que haja testemunho cada vez mais vibrante de que só Deus em Cristo é o Senhor. Que Ele nos abençoe.
creio que é absolutamente necessária a ênfase de que santifica a minha vida. Então vamos cantar só o refrão, mais uma vez, sem instrumento, e que seja a oração sincera e instrumento. Nós cantaremos assim: santifica, santifica minha vida, ó Senhor. Você é responsável por sua vida. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Jesus Cristo é verdade. Santifica minha vida, ó Senhor. Cantemos só o refrão.